da Secretaria de Saúde do município de Lajeado. Eu estou ao lado do secretário Cláudio Klein, acompanhado do nosso deputado Surcó e também da diretora de controle epidemiológico, a Juliana Demarque. Nós viemos até o município de Lajeado para buscar o exemplo do que a cidade fez no combate ao coronavírus, a doença Covid-19. Então, nós percebemos o quanto Lajeado figurou na imprensa no início da pandemia no estado do Rio Grande do Sul e como ela conseguiu combater, fazendo seus números reduzir drasticamente. Então, secretário, a gente queria saber um pouquinho, porque o senhor já nos colocou que desde junho vocês fazem um tratamento precoce aqui na cidade de Lajeado e também de que forma vocês trabalham hoje o controle para que a doença não volte a ter um pico na cidade de Lajeado. Bom, eu diria que as ações sempre são várias. A gente não deve focar em apenas uma ação, né? As ações que visam um certo distanciamento entre as pessoas são válidas, porque o vírus tem essa transmissão oral, nasal, de proximidade. Então, essas ações que envolvem o uso da máscara, a higienização e um determinado distanciamento social persistem sendo ações importantes. O uso da medicação, ela, embora sempre ainda sem aquela comprovação e cai na discussão um pouco acadêmica e às vezes apaixonada da questão de está indicado ou não está indicado, nós temos a crença e temos tido bons exemplos que favorecem que o uso é positivo, principalmente naqueles pacientes de grupo de risco, já que a doença ela é especialmente perigosa para as pessoas com mais de 60 anos, para aqueles portadores de comorbidades e algumas pessoas que podem desenvolver a doença a partir de um contágio, de uma chamada carga viral importante e a partir daí desenvolver uma doença grave. Então a gente procura focar a medicação para esses grupos de risco. Então são pessoas com 60 anos, como o senhor colocou, né? Principalmente aquelas que já têm uma doença crônica, e menos de 60 anos aquelas pessoas que vêm com sintomas mais graves. Né? Que começam com febre alta precoce, um quadro de tosse precoce. E o importante é que a medicação, isso sim os estudos têm corroborado, que o efeito dela é quanto mais precoce, quanto mais inicial o uso, melhor o resultado. Que aliás lembra, e que é completamente aceito hoje na comunidade científica, o uso do Tamiflu na gripe. Né? O Tamiflu na gripe, indicação de bula, é 48 horas. Passadas 48 horas, a eficácia dele se torna muito, muito pequena. Então, parecido com isso, nós acreditamos que o uso do Covid, dessa medicação em conjunto, traz sim benefícios. Não é uma ideia de vender a cura para o paciente, mas sim reduzir os sintomas, reduzir a possibilidade de internação e as complicações que disso pode advir, especialmente a internação na UTI. Sim. A gente percebe que das questões, palavra de ordem aqui que a gente percebeu na nossa conversa foi a palavra prevenção. É um trabalho muito feito, de maneira muito forte de levantamento de dados, de cadastro das pessoas. O senhor poderia falar brevemente sobre esses mecanismos que vocês disponibilizaram para que as pessoas pudessem falar onde circularam aqueles que adquiriram o vírus ou todas as informações que estão disponíveis para a população? Bom, desde o início, nas cidades principais que tiveram os principais focos, né, tanto lá na China como depois na Coreia e também na Itália, sempre se falou muito na ideia de testar muito. E nós, a partir daí, começamos a avaliar essa questão, só que nós entendemos, isso também entendemos precocemente, que um teste sem foco, sem objetivo de identificação de onde estão as pessoas e trabalhar com essas pessoas para que elas saiam do convívio social, evitem o convívio social e familiar em conjunto, o resultado seria pobre. Então, a partir do momento em que a gente identificou isso, pensamos dessa maneira, nós começamos a precocemente ou rapidamente, identificando novos casos, saber onde eles estão, qual a origem do contágio deles e estimular que aquele grupo, aquelas pessoas fiquem em casa. Nós temos hoje uma central telefônica que, além de receber ligações para tirar esclarecimento de dúvidas, ela também entra em contato com todas as pessoas que tiveram teste positivo para que elas mantenham o isolamento, cumprindo aqueles 14 dias de isolamento, que vai permitir que, então, passados os 14 dias de sintomatologia,
então passem a não mais terem a transmissão a partir disso. Então, entendemos assim que essa é uma das ações mais positivas para se evitar a disseminação fora de controle do vírus. Perfeito. E o teste lajeado, você pode falar alguma coisa a respeito? Isso, então, também com a ideia de podermos saber qual o percentual de pessoas em Lajeado que foram contaminadas, nós organizamos, em conjunto com a universidade local, a Univates, um trabalho de pesquisa, que o programado são 3 etapas, até agora foram feitas 2 etapas, com 15 dias de intervalo, onde naquele momento não houve crescimento, por isso a 3ª etapa será realizada agora mais tardiamente, onde, por exemplo, na primeira etapa foram testadas 1.450 pessoas, de um total de 84 mil habitantes, e nós tivemos, então, ao final, cerca de 3,2% da população testada como positiva. Então, entendemos que até ali, no final de junho, foi um trabalho que a gente, então, chegou à conclusão que, naquele momento, 3,2% de lajadenses já teriam contato com o vírus. Claro que o vírus nunca parou de circular, e isso é uma crença que nós temos. A gente, desde o início, acredita que temos que aprender a conviver com o vírus. Então, todas as ações públicas visam a se preocupar com a possibilidade de que a gente continue convivendo com a presença do vírus, porque, independente da expectativa de que uma vacina vá resolver o problema, vocês têm o exemplo do H1N1 que surgiu em 2009 e até hoje a gente tem casos, inclusive tivemos em Lajeado no início do mês de março, um óbito decorrente de H1N1. Portanto, esse vírus ele agora passa a fazer parte de nós, da nosso convívio. Então ele tem essas características de ser um vírus de disseminação muito rápida e nós vamos ter que aprender a conviver com ele, né? E com isso também, tanto a questão comercial, industrial e de convívio social também. E nós entendemos também que as ações, elas vão continuar sendo num vai e vem. A curva de disseminação do vírus, ela continua, por vezes dá uma subida, é necessário que a sociedade se cuide mais, com ações mais de distanciamento para evitar essa disseminação, e depois, quando ele abaixa de novo, volta a ter um fluxo mais normal, mas principalmente quando você busca a identificação de onde ele está, busca o isolamento das pessoas que passaram a fazer o contato, você evita essa disseminação exponencial, né? Aquela questão descontrolada quando você não sabe aonde está o vírus, onde estão as pessoas contaminadas, e aí perde o controle da doença na sociedade. Perfeito. Lajeado também testa as pessoas de contato mais próximo, né? Depois que tem um caso confirmado, né? Então é importante também, eu gostaria que vocês colocassem essa prática que funciona aqui, e também as portas de referência, né? Então não é todos os postos de saúde que estão atendendo os casos de síndrome gripal, porque pode ser uma gripe, mas pode ser o coronavírus. Então, Exato. de que forma vocês organizaram também a rede de saúde? Isso é bem importante também para que a gente possa levar para a nossa cidade. Esse teste, né, que é feito com os familiares, com o entorno de quem conviveu com o infectado. Sim, né? nós temos um contato diário e bem direto com todos os nossos laboratórios locais. Então, imediatamente é o resultado positivo de um teste nos laboratórios, e eles nos informam, e a partir dali já é feito o contato com a pessoa que testou positivo pelo teste de PCR. Ela entra no isolamento, ela é orientada ao isolamento, bem como todos os seus familiares, e dentro do período adequado, todos os contactantes diretos desta pessoa, os intradomiciliares, e se ele teve alguns contatos muito diretos em seu ambiente de trabalho, todos eles são testados pelas equipes de saúde do município. Então, são identificados os contactantes diretos, sobretudo os intrafamiliares, e no momento oportuno eles são testados, né? E essa pessoa é monitorada, né? Constantemente, diariamente vocês chegam. Diariamente, ou a cada 2 dias, ou num período muito próximo, essa pessoa lá é monitorada dentro dos 14 dias de evolução da doença, até que a gente possa considerá-la curada, É né? feito um contato telefônico, então, para saber se ela está se telefônico. cuidando, como está acontecendo o Sim, procedimento. nós fizemos um contato imediato no momento em que identificamos o resultado do seu exame. A partir dali, a equipe de saúde segue monitorando, acompanhando, e a equipe da vigilância epidemiológica também faz contatos, né? Então, identificado o caso, ele é
comunicado, ele é acionado pela vigilância, pela equipe da secretaria e ele segue monitorando dentro de todo o curso da doença, né? Quanto às unidades, então, de saúde, a gente tem nesse momento 2 unidades de saúde como referência para atendimentos de casos de síndrome gripal. São unidades, então, que têm acessos independentes, né? A população que busca atendimento por casos de síndrome gripal acessam a unidade de saúde num ambiente exclusivo. A equipe de saúde ela é exclusiva para esses usuários, né? Diferente da população que busca para imunização, que busca para seus outros problemas de saúde, de rotina, de renovação de receitas. Então, a gente tem 2 unidades de suporte com um horário estendido de atendimento, né? E temos também a unidade, a UPA, o nosso pronto atendimento da UPA, que faz esse suporte aos usuários que não conseguem buscar atendimento durante o horário de atendimento das 2 unidades de saúde. Além do plantão telefônico 24 horas, que foi disponibilizado no início, né, para que as pessoas tirassem dúvida, correto? Sim, nós temos uma central telefônica que já foi instituída lá quando a gente teve, não tínhamos nem o primeiro caso confirmado ainda no município, a gente já vinha com a ideia de prevenção e de orientação, então foi instituído lá em março a central telefônica, que ela era 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados, com equipe técnica, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e com a redução da demanda, então a gente percebeu que não haveria mais a necessidade desse atendimento 24 horas, mas a central continua de segunda a sexta durante o atendimento da Secretaria de Saúde disponível para essas tirar pessoas. dúvidas e caso perceba que as dúvidas são pertinentes, a pessoa já é orientada de como procurar um atendimento. Sim, elas tiram dúvidas, muitas das questões elas são resolvidas com a conversa com o nosso médico, com os nossos técnicos de enfermagem, né? E em situações onde há necessidade de atendimento médico, o paciente já é direcionado para a sua unidade de referência, para receber todas as orientações e encaminhamento de testagem, se for necessário. Bom, nós ficamos também muito impressionados com o comitê, né, deputado Issur? O comitê de Lajeado, desde o início, além da participação do prefeito, vice-prefeito, secretários, ele também buscou de fora, né? Então, uma parceria muito forte com a universidade, né, com a Univates. A promotoria pública participa, a brigada militar, todos os órgãos de segurança, enfim, então é um comitê... E um corpo técnico. Exatamente, com pessoas técnicas, né, pensando de que melhor forma poderiam atravessar essa situação, né, tanto pela questão da saúde quanto pela questão da economia. Lajeado já entendeu que o comércio não é o grande contaminador, né, secretário, para a gente encerrar isso, assim, porque hoje a gente está sofrendo muito com a situação em Novo Hamburgo com o comércio fechado. Nós estamos aprendendo muito com essa pandemia, né? Tem muitas coisas que hoje eu falo, mas que eu não tinha conhecimento para abordar lá no mês de março e abril, né? E uma das coisas que nós experimentamos com os devidos cuidados, né? Aquele distanciamento, o uso da máscara, da higienização dos protocolos, enquanto nós tivemos agora 60 dias, né? 8 semanas nós tivemos uma estabilidade. Estamos tendo crescimento agora, né? Exatamente na última semana para cá, mas nesse período todo o comércio pôde trabalhar da maneira tranquila, a circulação aqui no centro, parte mais central de Lajeado, quase com um funcionamento normal, sem problema. Nós tivemos uma enchente, uma aglomeração e também uma situação que eu entendo que é preocupante, quando começam a acontecer muitas aglomerações sociais, né? Os grupos fazerem festas, os jovens, né, que começam a ficar cansados da ideia do distanciamento, começam a criar aglomerações e a partir daí acreditamos que está havendo um aumento na circulação do vírus de novo. E como eu disse, isso é uma parte dessas ondas que nós vamos ter, enquanto um percentual razoável da população, até hoje não se sabe exatamente quanto, mas enquanto um percentual da população não tiver uma determinada imunidade do vírus, realmente ele vai continuar circulando entre nós nessa característica de ondas, até que quando tiver uma certa resistência e a disseminação não puder mais ser nesse caráter exponencial dele, né, aí atingir a estabilidade. Mas até lá, obrigatoriamente, temos que aprender a conviver com ele. Percebo que vocês são referências até importante. Ontem no jornal NH, de Novo Hamburgo, na maior circulação, o grupo ACI, a entidade ACI, usou Lajeado como um exemplo muito positivo
de como fazer o enfrentamento, e a gente percebeu aqui, como eu disse, que a palavra de ordem no município aqui é prevenção. O trabalho de prevenção está dando todo o resultado, né, Patrícia? Com certeza, com certeza. E nós esperamos poder contribuir com a nossa cidade, levando o exemplo de Lajeado para Novo Hamburgo. O que a gente puder fazer. Muito obrigado, sempre foi uma verdadeira aula aqui Muito sobre obrigada. enfrentamento ao Covid. A gente compreende que essa situação no país inteiro ela é uma tentativas e acertos, e erros e acertos, tentativa, mas aqui a gente percebe uma estratégia que tem muito mais acertos, então parabéns. Parabéns e muito Muito obrigada. obrigado. Muito obrigado.